Amigos, é muito bom nos reencontrarmos novamente, hoje de uma forma um pouco diferente, em função do momento que estamos vivendo. Não estamos em condições de manter as nossas casas abertas, cumprindo ao decreto municipal, ao decreto estadual, e certamente que nós não queremos nos colocar em desobediência civil, abrindo o Maria de Magdala, para que pudéssemos, então, prosseguir com as nossas palestras públicas. Mas, através da tecnologia, através das condições que nos são disponibilizadas, nós vamos aqui bater um papo a respeito daquilo que estamos vivendo, porque não podemos e não conseguimos ficar alheios a este momento. Um momento de reflexão, um momento em que temos que nos fortalecer na fé, buscarmos a serenidade, buscarmos o equilíbrio e principalmente os exemplos de Jesus através dos benfeitores espirituais que nos trazem as suas mensagens. Lá no livro de Lucas, no capítulo 11, versos 28 a 30, sobre o jugo leve, o evangelista nos traz a palavra de Jesus, o seguinte recado: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Ora, o momento em que nós estamos passando é um momento exatamente de fatiga, que nos leva, às vezes, a meditarmos a forma como estamos vivendo. E isto, certamente, que tem os seus benefícios. E Emmanuel nos fala, eu gosto de repetir esta frase, que embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. E o momento em que nós estamos vivendo, nos distanciamos do trabalho, voltamos para casa. Voltando para casa, estamos com nossa família. Então que seja um momento de oportunidade, de reconciliação, de encontro, que seja um momento em que possamos nos sentar à mesa, nas refeições, que seja este momento um momento de buscarmos na literatura edificante melhorar as nossas energias. Se Jesus, nas suas promessas, disse que o seu jugo era suave, era leve, nós devemos acreditar nele. Porque se não acreditarmos em Jesus, nesse momento, se nós não nos apegarmos ao Cristo, a quem buscaremos? Eu trouxe também, a fim de que possamos meditar juntos, do livro Conduta Espírita, André Luiz nos traz algumas reflexões sobre momentos como este. O título, inclusive, é muito sugestivo. O título é Perante os Fatos Momentosos. E André nos diz exatamente assim: em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar-se os outros. Ora, se nós conhecemos o outro lado da vida, se nós conhecemos a doutrina dos espíritos, a vida além da vida, sabemos que estamos de passagem por aqui e que trazemos no bojo dos nossos processos reencarnatórios toda uma programação, seria este momento um destes especiais em que nos colocamos à prova para testar a nossa fé, para testar o nosso conhecimento, a nossa paciência. Então, André Luiz diz que em momento algum nós poderemos nos empolgarmos com estas emoções desordenadas. E nós observamos hoje, lamentavelmente, pessoas em desespero, propagando única e exclusivamente as energias negativas. Ora,
numa condição, ora em outra condição. Não é isso que nós devemos fazer. Segundo estas colocações de André Luiz, é neste momento que nós temos que exercitar de fato o nosso conhecimento, a nossa fé, acalmar-se e acalmar os outros. Ou seja, passar a eles, além de nós mesmos, o conhecimento, as promessas de Jesus. Então este é o momento de buscarmos o equilíbrio, este é o momento de termos calma, sairmos do micro e olharmos do macro, olharmos de cima. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. A partir do instante em que você estiver em uma roda de amigos, de pessoas, ou mesmo de família, em que estas conversações descambam para o sensacionalismo ou descambam para conversas não edificantes, é hora de nós nos abstermos. Quanto menos nós conversarmos a respeito, comentarmos a respeito, melhor é para cada um de nós. Então tiramos as energias negativas que nos cercam, tiramos as energias negativas que estão envolvendo a todos. Lamentavelmente estamos vendo nas redes sociais as pessoas se desentendendo, as pessoas com a paciência muito curta, no limite da sua paciência, vamos assim dizer. Então, quando ele fala a respeito de nos abstermos desses comentários, nós saímos desse núcleo de energia negativa, nós saímos desse meio, tá certo? E certamente não seremos contaminados de uma forma mais veloz, eu diria. A caridade emudece o verbo em desvario. Cale-se. Se nós não tivermos nada para falar, silenciemos. Mas não vamos fomentar a desgraça, não vamos fomentar as coisas ruins. Guardar a atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Ora, é como se quiséssemos, se fôssemos apagar um fogo com gasolina. Então, quando nós estivermos empolgados com isto, é hora de tirar o pé. É hora de silenciarmos, refletirmos, acalmar o nosso pensamento, acalmar o nosso coração, pensando no que os bons espíritos nos trazem. Calma, tenha paciência, pondere, observe, socorra. É isso que eles nos pedem. Não nos pedem que nós embarquemos nessa onda de pânico e desespero, como se tudo fosse se acabar amanhã. É necessário ponderarmos o momento que estamos vivendo, as energias que estamos nos envolvendo e que nos envolvem, queira sim, queira não, e muitas vezes nós deixamos levar. Nos diz ainda André Luiz que nós devemos nos resguardar no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. Jesus falou: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-á. Então, se nesses momentos de angústias em que estamos vivendo, na incerteza do trabalho, na incerteza do pão que devemos levar para casa pela ausência do salário, é na prece que nós devemos buscar essa sustentação, buscar esta orientação, para que os mentores espirituais responsáveis por nós, que eles possam iluminar a todos aqueles que de alguma forma nos fornecem o pão de cada dia. É através da prece que acalmaremos o nosso coração e rogaremos a esses benfeitores para amparar também aqueles que de alguma forma nos facilitam o nosso dia a dia, nos facilitam a nossa vida, principalmente na parte financeira. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Estamos vivendo esta provação.
Há um porquê disso tudo estar sendo colocado, estar sendo trazido até nós, para provar a nossa fé, para provar a nossa paciência, ou então simplesmente para nos agoniar. Deus não faria isso conosco. Há um propósito. Há um propósito. É aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 737 dos flagelos destruidores, que fala a respeito dos flagelos destruidores, nós vamos encontrar as respostas dos espíritos. Que este tipo de situação é de fato necessário para adiantar o progresso da humanidade. E se nós olharmos, se pararmos para olhar com os olhos de ver como estamos vivendo, a forma como a humanidade está se comportando, a forma como os bens estão sendo utilizados, se primordiando o materialismo, se esquecendo da parte espiritual. E estamos vendo pessoas enclausuradas em seus lares, em suas casas, exercitando a fraternidade. Estamos vendo pessoas que antes não cumprimentavam o seu vizinho e agora estão se falando. Então, de novo, né? Reforçando a fala de Emmanuel, embora não nos pareça, o mal sempre vai trabalhar a serviço do bem. E temos que enxergar o lado positivo disso tudo, despertando em nós situações como esta, despertando em nós a fraternidade, exercitando em nós a tolerância entre os nossos dentro de casa, buscando na prece a conversa íntima com o Criador, buscando o auxílio dos benfeitores espirituais. Ou seja, é uma reflexão interna que estamos fazendo. Este momento difícil, dolorido, nos ensina ou nos faz exercitar atitudes que estavam esquecidas, que não estávamos praticando há muito tempo. E que é necessário relembrar, é necessário refazer. Então, Jesus, diante daquilo que nos trouxe, está se fortalecendo nas experiências que estamos passando. Se nós pararmos, observarmos as recomendações das bem-aventuranças, nós vamos encontrar respostas hoje, mas com os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nos fala ainda, Deus não erra. E Deus não erra de fato, meus irmãos. Está no momento certo, na região certa, colocando a cada ponto um número de atingidos. Ora, jamais vai errar. Ele nos dá de acordo com o nosso merecimento, com a nossa capacidade de assimilação, para que possamos enfrentar estas situações. Ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Então, jamais desistirmos da construção do bem. Se nós, os espíritas, se estamos fora das casas espíritas, se não conseguirmos dar o passe, naquele dia, naquele momento em que lá nos encontramos, que vamos à casa para executar a nossa tarefa, silenciemos o nosso coração, silenciemos o nosso pensamento e levemos uma prece a todos os irmãos que conhecemos, rogando a espiritualidade maior que nos dê a assistência necessária, que acalme os corações, que acalme o nosso coração. Então, não vamos desistir da construção do bem que nos cumpre realizar. Vamos continuar ausentes da casa espírita, mas presentes no sentimento, presente nas intenções, presente principalmente nos nossos propósitos. Ora,
Jesus disse que Ele estaria conosco. Ele disse que se nós precisássemos, Ele estava à nossa mão, estava ao nosso lado. E é dessa forma que devemos agir. Até porque Ele diz assim: cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Então, meus irmãos, bem sabemos dos cuidados que devemos ter, sabemos dos cuidados que nós devemos praticar na asepsia, seja na higiene pessoal, seja na higiene do ambiente em que nós trabalhamos. Sabemos disto, mas também sabemos que dentro do nosso programa reencarnatório está contido o nosso programa de desencarnação. Será que é agora o momento de nós desencarnarmos? Será que temos mais alguns dias? Precisamos acreditar nas promessas de Jesus. Se nós temos a propriedade na justiça perfeita, então vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar acalmar os nossos corações. Acalmar os corações daqueles que estão à nossa volta. É além de nos trazer de volta a família, de nos trazer de volta ao lar, as reflexões, ao exercício da fraternidade, ao exercício da paciência, da tolerância, nós vamos descobrindo outras coisas. Quando nós nos apavoramos com a pandemia, nós descobrimos que estamos enfraquecidos na fé. Principalmente nós, os espíritas. Descobrimos agora que nós temos um tremendo medo de desencarnar, de morrer. E aí nós usamos o subterfúgio, nós usamos a desculpa de que é para proteger o outro. Não é. É para proteger a nós mesmos. Nós não queremos largar ainda este corpo, até porque ainda temos compromissos a serem cumpridos. Mas, se descobrimos que temos um medo de desencarnar, se descobrimos que a nossa fé é fraca, descobrimos uma outra coisa ainda, uma outra situação. Se acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que este momento é só uma passagem. Descobrimos, através destes momentos, que não estamos preparados para as grandes tribulações. Descobrimos, através deste momento, lamentavelmente, que a nossa fé vai até a página 2. E aí os benfeitores espirituais, quando nos visitam em nossas angústias, em nossas amarguras, dizem: tende fé. Jesus nos disse isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. O que eu vos tenho dito? Quais são as promessas que eu tenho trazido a vocês? Então, meus irmãos, a nossa conduta diante desses fatos momentosos deve ser uma conduta de equilíbrio, racional, buscando nos ensinamentos dos Espíritos o fundamento para a nossa crença na vida eterna. E eles nos dizem, pura e simplesmente, tende fé. Eles nos ensinam que nós devemos, primeiro, no exercício da nossa caridade, levar o conforto a todos aqueles que nos buscam. E neste momento, para nós que acreditamos na imortalidade da alma, acalmar os corações e dizer: Deus tem um propósito. Será que é esse o seu momento? Vamos cumprir, sim, com todas as orientações civis e humanas que nos passam. Mas também não vamos nos deixar levar pela avalanche do pânico, do desespero, porque isto só vai reforçar a falta de fé que nós ainda temos. Não tenhamos medo de desencarnar. Claro que não. Conhecemos a vida além da vida, mas vamos nos prevenir através das orientações médicas. Vamos nos preparar, meus irmãos, sim,
para vencermos mais este momento, para que tenhamos no futuro, através das experiências da agora, histórias para contar. Certamente que Jesus, certamente que os benfeitores espirituais que nos amparem e nos assistem, nos trarão os caminhos a seguir, mas nós precisamos buscá-los. Certamente que seremos amparados pelos benfeitores, mas precisamos fazer a nossa parte. Então, melhoremos a nossa vibração. Vamos buscar acalmar os nossos corações. Vamos buscar na prece. Vamos buscar na sintonia de boas energias a ligação com os nossos mentores. Que possa Jesus, na sua misericórdia, derramar sobre cada um de nós a sua paz e a sua luz. Que possam os benfeitores espirituais que nos sustentam no Maria de Magdala nos trazerem o conforto e o alívio necessário. Que tenhamos todos nós, através da misericórdia do Criador, a esperança e a fé que tanto necessitamos em momentos como este. Muita paz a todos, meus irmãos.